Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o novo filme da Netflix chamado The Boys in the Band. Bom pessoal, The Boys in the Band é um filme agora de 2020 que lançou, se não me engano, anteontem na Netflix. Ele é uma adaptação de uma peça da Broadway de 1968, que ganhou também uma adaptação de cinema naquela época, ali na década de 70. Então, o que a gente pode dizer sobre essa nova versão? Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma breve sinopse da história para depois adentrar alguns pontos. Sendo assim, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, se possível comente, no futuro compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resenha de Minuto crescer na plataforma, beleza? Aqui a gente vai acompanhar a história de, se não me engano, são 5 amigos, no caso, todos eles são gays, são homossexuais. Eles vão fazer uma festa de aniversário para um deles. Sendo que o nosso personagem principal aqui, que é o Michael, ele é o anfitrião dessa festa. Ele que vai receber os amigos dele. A problemática vai começar a acontecer quando, um pouco antes da festa começar a rolar, um pouco antes dos convidados chegarem, o Michael recebe um telefonema de um amigo dele, da época da faculdade, o Alan, que está muito abalado, começa a chorar no telefone, e ele fala que o Alan não é disso, nunca foi de fazer isso, sempre foi um cara que sempre manteve, digamos assim, a compostura. Só que havia uma problemática ali, uma vez que o Alan era uma pessoa hétero, que precisava bastante conversar com o amigo, queria conversar com ele, mas naquele momento eles estavam realizando uma festa entre amigos e tem que lembrar o contexto daquela situação, que é uma Nova York ali entrando na década de 70, onde o preconceito era algo muito forte. Ainda é hoje em dia, é claro, mas naquela época ainda tinha algumas peculiaridades a mais. Sendo assim, ele não se sentia confortável em receber o amigo dele, por medo de ser julgado, por medo que ele julgasse os outros amigos dele também, mas acaba acontecendo. E a partir daí o filme vai desenrolar, tendo uma primeira parte ali pegada bem cômica, mas depois descarrilhando para um drama pessoal de cada um dos personagens. Bom, tendo dado essa sinopse, vamos bater em alguns pontos aqui. Primeiro, como eu falei, essa aqui é uma segunda adaptação. A primeira adaptação foi feita pelo diretor William Friedkin, ele que é o diretor, por exemplo, do Exorcista, e que, além de ser um diretor bem competente, teve um grande importância esse filme na década de 70, porque, como eu falei, ele foi feito mais ou menos na mesma época em que se passa a história, onde um preconceito ali era de uma forma tão grande que você não via filmes com temática LGBT sendo feitos, quem dirá mais sendo distribuídos em larga escala. Então, The Boys in the Band de 1970 é um marco no cinema por causa disso. Eu não cheguei a ver a versão clássica. Eu vi uma galera, alguns críticos que viram tanto a versão clássica quanto a atual, e uma das críticas deles foi que a versão atual não renova o texto apresentado anteriormente. E isso tudo bem eles acharem isso, afinal, eles viram o clássico, viram esse atual, tem a opinião deles, alguns inclusive já viram até a peça da Broadway, mas eu vou dar uma opinião de quem viu apenas a versão de 2020. Eu entendo a questão do texto não ter sido adaptado para os dias atuais e dele ter se mantido quase extremamente fiel, tem algumas partes que até pode ser um Ctrl+C e um Ctrl+V, mas isso acontece até por causa que o roteirista da peça é o roteirista da primeira adaptação de 70 e também é o roteirista dessa segunda adaptação. Ele esteve envolvido nos projetos e foi uma opção dele manter esse ar um pouco mais clássico. Porém, do mesmo jeito que ali o texto não está, digamos assim, totalmente adaptado para o século XXI, digamos assim, para os anos de 2020, se passa ali quase 50 anos atrás e mesmo assim continua sendo um texto atual. O fato de não ter essa adaptação não faz com que o texto perca força. Pode ser que para quem já acompanhou essa história anteriormente, acabe não se, digamos assim, não se apegando tanto, não se envolvendo tanto, porque já conhece, já viu esse texto, já viu as críticas ali sendo feitas. Porém, para quem está vendo pela primeira vez, como foi o meu caso, eu achei um dos melhores textos de 2020, já que é um filme de 2 horas de duração, onde ele se mantém basicamente só no apartamento do Michael e a todo momento os personagens conversando. Como eu falei, naquela primeira parte tem um ar um pouco mais cômico, que é onde os personagens vão sendo introduzidos. No caso aqui, a gente vai ter todos os atores ali protagonizando personagens gays, eles também são atores gays, então eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e cada um deles consegue trazer, digamos assim, uma persona diferente, já que sim, existe aquela pessoa que é homossexual, que
tem mais facilidade de aceitar isso, tanto para com ela mesma quanto também para o resto da sociedade. Tem aquelas que são um pouco mais fechadas, tem aquelas que não conseguem aceitar o próprio fato, né? No caso, isso é uma coisa que a gente vê bastante no personagem do Michael. Ele sabe que ele é gay, ele gosta de ser gay, mas ao mesmo tempo ele refuta isso muitas vezes. Então ele vive um dilema muito grande na vida dele. E isso acaba trazendo vários dramas, como eu falei, dramas pessoais de cada um deles, principalmente da segunda metade para frente, depois que eles já foram introduzidos, né, a gente começa a se aprofundar no passado de cada um deles. A gente vê quão complexos são as questões que eles estão ali enfrentando e que, como eu falei, apesar de se passar na década de 70, ainda são questões atuais, porque afinal o preconceito ainda existe e o fato, né, das pessoas, né, da comunidade LGBT no geral sofrerem não é por causa delas necessariamente, são por causa das outras pessoas que não aceitam, por causa da sociedade. Então continua assim sendo um texto atual. Deve valer a pena para quem já assistiu os anteriores, porque apesar de não atualizar, ainda é uma história boa, ainda é um filme bom. Mas para quem não assistiu nenhum dos anteriores, seja peça ou seja adaptação de 70, vale muito a pena ver esse, porque realmente é bem interessante e é um filme, como eu falei, com drama, um texto muito forte. Ainda que eu acabei de ressaltar as interpretações, no geral todas são excelentes, o elenco é muito bom, mas não tem como não dar uma relevância maior o ator que faz o Michael, que no caso é o Tim Parsons, ele que é conhecido por fazer o Sheldon no The Big Bang Theory. Ele é um ator maravilhoso, excelente, e eu gostei bastante aqui da atuação dele. O filme todo tem um aspecto até um pouco teatral, fazendo referência à obra original. Enfim, eu acho que The Boys in the Band é um bom filme na Netflix, vale muito a pena vocês assistirem. Vão preparados para ver um filme denso, com bastante diálogo. Ele se mantém basicamente nisso, diálogo, do início ao fim, são 2 horas ali de conversação, de aprofundamento, de estudo de personagem, e que, para mim que gosta desse tipo de filme, gosta desse tipo de temática, gosta de temáticas envolvendo, né, relações sociais, questões da sociedade no geral, acho que é um filme bem enriquecedor e que vale bastante a pena ver, com grandes interpretações, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resenha de Minuto crescer na plataforma. Além disso, eu estou deixando aqui na descrição o link para o meu Instagram. Me siga lá para a gente sempre trocar uma ideia, bater um papo. Também tem o link para o Telegram. Sempre que eu solto um vídeo aqui, eu aviso lá. Então, faça parte do canal Resenha de Minuto no Telegram. E tem o link para meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Sunama Fuka, que é uma fantasia distópica, publicada pela editora Pendragon. E também escrevi Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. O primeiro, inclusive, está em promoção até dia 7 agora de outubro, então aproveita que só está R$20 o livro físico e 5 e pouquinho o livro em e-book, beleza? É isso, espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.